Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, meus queridos, vocês podem observar que nós não estamos nos estúdios da ADEC TV. Hoje nós estamos em outro lugar e eu acho que algum de vocês já deve ter visto já esse ambiente. Hoje nós estamos com a Luísa, na mesa com a Lu. Oi, Lu. É um prazer receber vocês, você, Carol, e a ADEC TV aqui na minha casa. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade, tá? A Luísa é uma amiga minha pessoal já de algum tempo. A Luísa, além de trabalhar com mesa posta, que nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Vamos. A Luísa também, ela é uma irmã em Cristo, ela congrega lá na igreja de Nova Vida, né? Ovelhas do pastor Luiz. Ela é casada com o Éder, e hoje, especificamente, ela está fazendo 2 anos. Apesar que o programa vai passar outro dia, mas hoje ela está comemorando 2 anos e ainda nos recebeu aqui na casa dela, nessa véspera de Natal, festas de finais de ano, para falar um pouquinho de mesa, né, Luísa? E que época boa, né? E propícia para a gente falar desse assunto, né, Carol? É uma época que a gente tem a oportunidade de receber, de abrir as portas do nosso lar para receber e demonstrar um amor, cuidado, um afeto com aqueles que nós amamos, né? Sim, e mesa posta não quer dizer só uma mesa bonita. Não. O significado é muito mais profundo. Eu falo que, na verdade, a beleza que a mesa posta nos apresenta, na verdade, é somente para te atrair até ela. Mas ela está longe de ser uma mesa bonita. Tem um significado muito mais profundo do que uma mesa bonita. Eu até tentei trazer uma proposta aqui hoje, tia Carol, assim, claro que tem a cor na roupa de mesa, mas eu tentei trazer louças mais simples, mais clássicas, que basicamente todo mundo tem em casa, que é uma louça branca, uma taça transparente e uma taça mais colorida, que também já é uma modinha que a grande maioria das pessoas tem em casa, mas a gente vai simplificar e você que já tem um pouco mais de costume com a mesa também pode brincar do jeito que quiser. E o que a palavra de Deus, tia Lu, traz para nós sobre a mesa? Então, todas as vezes que nós nos deparamos com a pessoa mais importante de todas as histórias da humanidade, da Bíblia, né, que é Jesus, o nosso maior exemplo, a nossa inspiração, né, de vida, a gente se depara com ele à mesa. Nos momentos mais importantes da vida dele, que ele precisava ensinar, que ele precisava transmitir alguma coisa que iria acontecer, preparar os seus seguidores, os seus discípulos, vocês podem reparar que ele estava à mesa. Sempre à mesa, sempre com uma refeição. Sempre, e isso que me chama muito a atenção, sabe, Carol? Que é de forma sutil, que é de forma corriqueira, é o nosso dia a dia ali, e ele ensinava e passava coisas assim extraordinárias e preparava para o que ia acontecer, né? Inclusive, o último momento de Jesus com os apóstolos foi ao redor da mesa, né? Ele falou assim, essa é a última refeição que farei aqui, né, na terra com vocês. Exatamente, precisava ficar marcado para eles. Porque o objetivo dele é que a gente reproduza. Sim. Né? Então precisava ficar marcado tanto para eles quanto para nós que aprenderíamos futuramente, né, a importância desse momento, desse lugar. De se compartilhar a mesa, né? Exatamente. E a Bíblia, gente, tem vários versículos, tem muitas passagens que falam sobre isso. A gente poderia citar, sim. Inclusive, nós separamos um livro, né, tia Carol, para dar como uma sugestão para vocês. Inclusive, a escritora desse livro, né, que é a Dev Tyles, é uma pastora americana, muito conceituada. Esse livro é muito bom, eu tenho. Sim. Chama A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. Já fala tudo aqui, né? Já resume tudo aqui. É embasado na Bíblia, né? Exatamente.
Nossa, eu poderia falar tantos e tantos momentos bons da minha vida que eu me recordo, e a grande maioria deles foi ao redor da mesa. Você me estava me contando que na casa, vocês almoçavam todos na casa dos seus avós? Nós tínhamos um costume na minha família que morava meu avô, minha mãe morava numa casa em cima, eu tenho um tio também que mora, o apartamento divide parede com a minha mãe, e nós sempre tivemos o hábito, desde que eu me entendo por gente, sabe, gente, no almoço a gente descia para todo mundo almoçar junto. Então era aquele mesão, não tinha nada de jogo americano, não tinha nada de suplá, de taças, não, era prato Duralex e copo americano mesmo, era o simples do simples. Um forro na mesa? Um forro, mas acontecia o momento à mesa. Mesa posta, gente, não é nada mais do que você passar tempo à mesa. É você se reunir, compartilhar aquele momento em comunhão à mesa, independente da louça, da roupa de mesa que você vai utilizar. Independente, né? E mesa, né, gente, é lugar de compartilhar experiências, lugar de alegria, de instruções. Mesa não é lugar de chamar atenção nem de briga. Verdade. Não é, tia? Tocou num pontinho muito especial aí de ser falado, muito importante. Porque se é um lugar tão bom, é preciso cultivar a memória que vai ficar, o que a gente chama de memórias afetivas, tem que ser dos bons momentos, né? Se você vai corrigir, se tem alguma coisa errada acontecendo, senta no sofá, senta num outro lugar, no escritório, na cama, mas não é lugar aqui a mesa, gente. Como a tia Carol falou, a mesa, pra mim, assim, eu estava compartilhando com ela que eu aprendi tanta coisa, mas foram tantos valores que me foram passados ao redor da mesa sem eu perceber. Eu poderia citar para vocês algumas frases que nos eram faladas assim, pra gente, para os mais novos, né? Era sempre esse ensinamento de geração para geração. Minha avó sempre falava assim: não sentem à mesa antes do seu avô chegar. Meu avô tinha o hábito de ir para a roça toda manhã, então a gente não podia começar a almoçar, gente, eu até arrepio de lembrar. A gente não muito lindo, porque isso é autoridade, é respeitar a autoridade do avô. Autoridade e honra. E honra. Então, meu avô, gente, eu fui entender isso depois de muitos anos, eu sempre tive uma ligação muito forte com ele. E depois eu fui começando a entender o quanto aquelas coisinhas simples que a minha avó falava fez com que criasse dentro de mim um sentimento diante dele de honra, de olhar para ele como uma figura importante para mim, que merecia minha honra, que merecia minha obediência. E outras coisas, meu pai falava assim, não reclame da comida que está na mesa, come o que tem. Isso é o quê? Gratidão. Gratidão. Né? Quantas e quantas vezes a gente às vezes senta na mesa e já reclama. Nossa, isso. Outra coisa que minha mãe sempre falava isso, minha avó que falava, na verdade. Quando todo mundo senta junto, a comida dá para todo mundo. Ou seja, né, você saber que você tem que partilhar. Que se tem 10 pessoas e tem... só tem 10 pedaços de carne. É um para cada. É um para cada. Você não vai pegar 2. Se tiver 5, vai ter que dividir. Se tiver menos, exatamente. Então, assim, são tantos valores e princípios que vão se passando de forma muito natural, que a gente nem faz ideia do quanto faz diferença. Mas isso fica guardado. Fica guardado e a gente vai reproduzindo. Exatamente. E é muito bom, porque... eu não sei vocês, mas quando a gente recebe alguém, a nossa família, os nossos amigos em casa, geralmente a gente já leva, você não pode ter nada preparado, mas a gente já leva pra mesa. E ali você começa um cafezinho, né? O mineiro, o famosinho café do mineiro. Nem que seja um biscoitinho, ele tem ali. Exatamente. E já leva pra mesa, né? Exatamente. De tão agradável que a mesa E eu falo assim, eu falo que eu sou o fruto da mesa. Eu fui entender um pouco disso
mais velha, depois de estudar um pouco sobre mesa, e eu fui refletindo justamente sobre toda a minha criação e vendo que eu sou um fruto da mesa, gente. Não é da mesa mais bonita, não é da mesa mais elegante, mas é da mesa que acontecia. Era do almoço do dia a dia, todo mundo ali reunido. Mas era da mesa da comunhão. Né? Mas era. Do amor. Exatamente. E assim, eu posso falar que grande parte de quem eu me tornei hoje foi através desses ensinamentos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Provérbios 9:2. Esse versículo é um versículo que marca muito o meu coração, sendo quase que um mandamento, um direcionamento, né, do que a gente deve fazer. Provérbios é um livro de sabedoria. Exatamente. E ele aqui, ó, temos um complemento do outro livro que nós já sugerimos para vocês, que na realidade é um livro mais completo da mesma escritora, Experiência do Lar. Como tornar sua casa um lugar de amor e paz. Tem uma dica, né? Vamos partir agora já para as dicas, vamos falar mais da parte prática. Não é nem só a mesa, né? Para esse final de ano, então, às vezes você vai receber aquele parente de fora, ou você vai receber, né, seus filhos que já não estão morando em casa mais. Prepare o seu lar, sabe? Prepare, coloque o banheiro com uma toalhinha diferente, prepare um cheirinho diferente, prepare a cama, já deixe pronta, já deixe ali a toalha limpinha, preparada para que eles se sintam, nossa, isso foi feito para mim. Hoje eu estou recebendo a Carol e a Dani aqui para um chá da tarde, um café da tarde. Essa mesa, nós poderíamos montá-la da mesma forma num café da manhã. Sim. Aqui nós temos uma mesa que foi montada com jogo americano, que é a minha roupa de mesa. A gente sempre que vai montar uma mesa, a gente começa escolhendo a roupa de mesa. Por quê? Ela é que vai ter o primeiro contato com a sua mesa. Então, ela que vai proteger a mesa da faca, dos talheres, da taça, que possivelmente vai arranhar a sua mesa. Então, você pode, que seja uma toalha, que seja o lugar americano, tem o trilho de mesa, tem aquela capa com base de MDF. Muita gente chama de suplá, ó, fica a dica, não é suplá, tá, gente? É capa para base de MDF. MDF, qual que é o suplá? Então, suplá, vou pegar para vocês verem daqui a pouco. O suplá é quase que um prato, só que é um prato maior. Ele serve como a base para o prato, tá? Aquela base, ela pode ser usada como jogo americano, quando você usar só ela em cima da mesa, e ela pode fazer às vezes de um suplá. Quando a gente utilizar a toalha ou um jogo americano maior. E os talheres não podem estar em cima dela. É essa a diferença. Porque quando os talheres estão em cima, talher fica em cima de jogo americano, de roupa de mesa. Nunca em cima do suplá. Como na mesa de café da manhã não cabe um suplá, apesar de, vou falar que a caráter de conhecimento, que existe o suplá de chá, mas não é uma peça que a gente recomenda. Por quê? Às vezes a pessoa que chega na sua casa, vocês já podem ter vivenciado isso.
A pessoa não está acostumada nem com pires em cima do pratinho de sobremesa. Aí você vai colocar mais uma peça, a pessoa vai ficar assim, o que eu faço com esse tanto de prato? E uma coisa muito importante de se falar aqui é que a mesa, ela objetiva acolher, nunca excluir. Então, se você vai receber uma pessoa mais simples, uma pessoa que não está tão acostumada, não inventa muita moda, não coloca muita coisa, porque você vai fazer com que essa pessoa se sinta constrangida, sem saber o que fazer. Em vez de acolhida. E fica a dica para quem não sabe, gente. Meu marido é ótimo. Aqui ele fala assim, às vezes chega pessoas aqui em casa, ele fala assim, gente, é só vocês olharem para ela. Sempre que você for à casa de alguém e tiver uma mesa mais elaborada, fique sempre de olho no anfitrião ou na anfitriã. Porque se eles colocaram aquela peça ali, eles vão saber o que fazer com ela. Nós vamos utilizar o prato de sobremesa, né? Porque é uma mesa de café da tarde. O que a gente come numa refeição da tarde ou da manhã é sempre menor, é sempre porções menorzinhas. Então, por isso o prato menor, né? Que é o prato de sobremesa. O jogo americano, ele é posicionado à mesa bem rente à borda da mesa. Já o prato em cima do jogo americano, a gente vai marcar 2 a 3 dedinhos aqui e vai da borda da mesa do jogo americano e vai posicionar o prato bem centralizado aqui no jogo americano. Como hoje nós estamos aqui falando de uma mesa de café da tarde ou chá da tarde, nós vamos colocar aqui a xícara de chá, que é a maior. A xícara de cafezinho, que é aquela pequena, as pessoas sempre têm um pouco de dúvida, porque ela é a xícara de chá, mas eu posso servir café nela? Sim, vocês podem servir café, tá, gente? Aquela xícara pequenininha é somente para você servir um cafezinho depois da refeição, ou aquele cafezinho que você vai servir lá na sala, não para a mesa, ou no escritório. Para dar uma dica aí para o Natal para vocês, olha o que eu fiz. De forma bem simples, o guardanapo é um guardanapo xadrez bem tradicional do Natal. E eu fiz uma dobradura de laço aqui, que eu vou ensinar para vocês, porque é bem rapidinho, ó. A gente vai pegar qualquer guardanapo. Não precisa do porta-guardanapo. Nem precisa do porta-guardanapo. A gente vai pegar qualquer guardanapo que vocês tenham. Se for aquele de papel maior, dá para fazer também? Então, o de papel, geralmente a gente não coloca nem porta-guardanapo e a gente evita fazer muita firula com ele, sabe, tia Carol? Mesmo aqueles bordadinhos, então, temáticos? Se for daquele, porque tem uns que são bem bacanas, que eles têm até o tamanho maior. Aí vocês podem, em uma ocasião informal, vocês podem fazer sim. Realmente, porque agora no Natal pode ser que vocês encontrem aqueles temáticos, né? Eles são grandes. Então, em uma ocasião informal, na intimidade do seu lar, sem problema. Mas se for uma ocasião mais formal, a gente nem estaria fazendo também. Nem com guardanapo de tecido, tá? Então, ó, peguem o guardanapo de vocês e com a parte interna dele aqui, né? A parte que fica as costurinhas aqui, vocês vão unir fazendo um triângulo com ele. E a partir desse triângulo, a gente vai começar a fazer pequenas dobras. A gente vai dobrando com a beiradinha dele pra dentro. Vocês vão fazendo dobras até que ele vai ficar assim, ó. Vai ficar uma espécie de um rolinho. Uhum. E aí a gente vem. Tia Carol, segura aqui pra mim. Quer que segurar a xícara? Isso. A gente vai passar essa dobradura aqui dentro, deixando a mesma quantidade de um lado ao outro. E vamos começar pelas pontas, ó. Volta. Passa de um lado, aí dá aquela ajeitadinha aqui pra ficar bem bonito o laço. E pega a outra beiradinha e passa do outro lado.
Após vocês passarem as duas, vocês vão ajeitar aqui, ó. Mas sem muitas delongas, já está pronto o nosso laço. Então, vamos falar da xícara, né? A xícara, ela pode ser posicionada de forma mais prática, ela é posicionada em cima do pratinho de sobremesa. Como aqui eu fiz esse charme com essa dobradura, eu coloquei o laço para frente, ou seja, a alça da xícara para frente. Mas o correto é que a xícara fique com a boca para cima, geralmente as pessoas colocam para baixo. O correto é que ela fique para cima e que a alça dela fique para a direita de quem está sentado. E aí o talher você vai posicionar de acordo com o que você vai servir, né? Se você for colocar um bolo, servir um bolo, hoje eu coloquei uma torta, então por isso somente eu trouxe aqui o garfo de sobremesa. O garfo ele é posicionado à esquerda do prato, com a borda dele aqui, ó, o cabo dele bem rente à borda do prato, para vocês deixarem uma mesa bem arrumada, bem montada. Nem precisa de muita coisa, ela já passa uma sensação de elegância, de organização, de cuidado. E isso já por si só já transmite muita coisa boa, sabe? Se a gente tivesse aqui uma faca ou uma colher, elas seriam posicionadas do lado direito. A faca com o corte para dentro, porque a gente nunca aponta a faca para ninguém. Isso é muito importante. Com o corte voltado para dentro. E depois, essa faca aqui está desproporcional para esse momento, tá, gente? Que daqui a pouco a gente vai mostrar ela para um jantar ou para um almoço. E a colher, a gente coloca ela após a faca. Sempre que você vai servir um café, é ideal que você sirva ele sem adoçar, né? Sempre que você vai receber pessoas, porque pode ser que algum dos seus convidados não tome café adoçado. Ou às vezes nem pode com doce. Nem pode. Então é mais elegante que a gente faça o café sem açúcar e deixe disponível o açucareiro na mesa. E aí vocês vão colocar a colherzinha de chá, né? Se for a xícara de chá, porque elas são de tamanhos diferentes. Se não tiver, coloca que vocês têm, tá, gente? A gente pode posicionar ela de duas maneiras. Ou na borda do pires, superior aqui do pires. Aqui tá minha alcinha, ó. Ou sempre com o cabo voltado pro lado dela, tá? Pro lado direito. Ou na diagonal. Ela também poderia ficar assim na diagonal. Eu posiciono o jogo americano, depois dois dedinhos venho com o prato, depois venho a xícara. Na borda do prato eu já coloco o cabo do talher. Depois que eu posiciono o talher, eu venho com as taças. As taças, uma taça que é sempre indispensável para a mesa, que é a taça de água. A taça de água em mesas formais, ela vai ser sempre transparente. E em mesas informais, ela pode ser uma taça colorida, tá? Ela sempre vai ser posicionada acima da faca. Então, no caso de hoje, eu coloquei uma faca. É como se o espaço da faca que já está mentalizado. Então, ela sempre é posicionada aqui, ó, se eu tivesse a faca, acima da faca. A taça de água, tia Carol, vai em todas as mesas. Porque a água serve para limpar o paladar, a água pode acontecer algum soluço, engasgo, então ela já está ali disponível. Ó, temos aqui uma jarra disponível de água, sempre importante. E nessa mesa, nós poderíamos também colocar uma segunda taça, que poderia ser para um suco, né? Porque a mesa de café, ela pode ter uma outra taça. Mas se você não quiser usar só uma para a água ou para o suco, seria essa posicionada no lugar da água. Então a segunda, ela é posicionada abaixo aqui, ó.
bem abaixo da outra, da primeira de água. Isso. E se vocês forem usar o guardanapo, normalmente, ele pode ser posicionado no centro do prato, né? Vamos agora já até partir para a mesa de um jantar. Vamos trocar aqui. Vou deixar aqui, ó, a mesma base do nosso jogo americano. E agora eu trouxe o quê? Um prato de refeição, que é o prato raso. O prato raso, ele vai seguir a mesma regrinha. Eu vou posicioná-lo bem centralizado, a 2 ou 3 dedos da borda da mesa. E aqui, o que caberia mais, tia Carol? Caberia um pratinho de sobremesa. Por quê? Se você vai servir uma entrada, o prato de sobremesa é uma opção para acompanhar essa entrada. Se você não tem, ou se você não tem o hábito de usar, já tá ótimo você colocar só o prato raso, tá? Uma coisa que é importante eu falar, porque tem muitas casas que o costume é usar prato fundo. Mas o prato fundo, na sua essência, ele foi criado para servir sopas, caldos e massas, né? O prato raso que é o prato correto de nós servirmos um jantar, um almoço, que não vai ser a sopa, que não vai ser o caldo. Mas se você já tem esse hábito, já tem esse costume e não deseja mudar, coloque o seu prato fundo. A criança não tem problema algum. Você está introduzindo ali, ela comer sozinha, o prato fundo vai ser melhor. Mas a caráter de conhecimento para vocês é o prato raso que a gente utiliza, tá? Vamos colocar aqui o prato de sobremesa em cima aqui do prato raso. E agora aqui a Luísa fez ela tem o jogo, né, Luísa? Sim. Mas poderia ser um outro prato. Poderia ser. Inclusive, se você tiver um prato raso branco, eu gosto de dar essa dica porque, tendo um prato raso que seja neutro, vocês podem brincar muito com o prato de sobremesa. Aqui, gente, com essa base branca, a gente fala que o prato branco é uma tela em branco. Vocês poderiam colocar qualquer prato de sobremesa. Que às vezes não tem o jogo completo. E isso, ótima observação, Carol, que às vezes você vai receber mais pessoas do que o que você tem daquele jogo. Você pode mesclar, desde que eles tenham harmonia entre eles, vocês podem sim, tá? Mesclar. E agora os talheres. A gente vai usar os talheres de mesa, que são os talheres maiores. O garfo, da mesma maneira, posicionado do lado esquerdo. A faca do lado direito. Aqui, como nós temos um prato raso, ó, olha como ele já ganhou mais espaço na nossa mesa. Então, as taças já vão ficar um pouco mais abertas. E se você for servir uma sobremesa, vocês podem colocar já a colher de sobremesa acima do prato com o cabo voltado para a direita. Essa colher, ela nunca vai ser usada na refeição em si, ela não é para entrada. Muitas vezes eu vejo as pessoas colocando essa colher até mesmo na mesa de café da tarde, mas ela não é para esse momento. Essa colher é para sobremesa, então ela sempre vai vir à mesa só em jantares, almoço. Se for usar a colher na sobremesa. Exatamente, se não pode, se for ser o garfo, pode ser o garfo também. E aí a gente vem para as taças, da mesma maneira, tá? Taça de água, taça de suco ou uma segunda bebida que você vá servir. E aqui, ó, vamos falar das maneiras que nós podemos posicionar os guardanapos, né? Para finalizar. O guardanapo, ele pode ser posicionado no centro do prato. Aqui no centro, vocês podem colocar um porta-guardanapo aqui, no centro do prato ou do lado esquerdo do garfo. São as duas maneiras corretas para a gente colocar o guardanapo. Pode pôr porta-guardanapo ou não? Ou não, porque tem dobraduras que a gente faz, ó, que não exigem um porta-guardanapo.
Eu poderia colocar ele dobradinho assim, ou até um rolinho, que já não tem a necessidade. Mesmo, olha que lindo. Já não tem mais a necessidade da gente colocar um porta-guardanapo. Muito lindo, tia Lu, né? Eu aprendi coisas novas que eu não sabia, principalmente do suplá. Você falou que depois vai pegar um suplá, né? Pode pegar? Pode pegar, né, Dani? Esse prato aqui, tia Luísa, depois você vai contar a história rapidinho desse prato aqui. Olha que prato lindo, né? Falando de Natal, é um prato festivo, ele foi pintado à mão. Esse aí tem história. Então, vamos falar do suplá, né? Esse é o suplá. Esse aqui, gente, é o suplá. Só para vocês entenderem, olha a diferença de tamanho, olha, pro prato raso. Ele foi feito para encaixar perfeitamente o prato raso. Então, aqui o prato essa peça vai evitar que o prato fique dançando na mesa e também vai ser mais uma peça que vai te ajudar a proteger a sua mesa da temperatura da comida, sabe? Vai te ajudar a proteger também de respingos no seu forro de mesa. É lindo, né? E para tirar as dúvidas dessa peça famosa, que inclusive, gente... Essa é de MDF. Essa é a capa, para base de MDF. Esse é aquele que todo mundo ama, porque você pode colocar várias capinhas diferentes e ter várias composições, né? Então, gente, isso aqui é a prova de que nós, mulheres brasileiras, somos muito criativas. Quem inventou isso aqui fomos nós. Tem que ser o brasileiro, para dar um jeitinho. Então, muita gente chama ele de suplá, porque suplá é uma palavra mais chique, né? Então as pessoas às vezes não querem falar que ele é só um jogo americano. Mas na realidade ele não é nenhum dos dois. Ele é uma invenção, uma adaptação que tem um custo mais reduzido, né? Porque você pode variar, você varia as capas. Tem muitas mulheres que fazem suas próprias capas, né, tia Carol? E isso torna uma peça com custo-benefício muito melhor. Porque uma peça dessa daqui, vocês não vão comprar por menos de 20, sendo assim, pegando uma promoção maravilhosa, pode ser que você vai encontrar de 15, mas são peças que são R$30 cada uma. Essa aqui, vocês compram um jogo por R$30, né? E depois vai só fazendo vai fazendo as capas. E aí, como que é essa peça? Deixa eu pegar o suplá primeiro. Como que ele é posicionado à mesa? O suplá, ele é posicionado à mesa embaixo do prato raso. Aqui, ó, essa peça não tá combinando muito com a nossa composição, não. Mas é só para mostrar para vocês mesmo. Inclusive, na minha opinião, ao meu ver, esse jogo americano é pequeno pra gente usar com suplá. Então, e vocês têm que, se quer usar o suplá, leva isso em consideração. Tem que ser um jogo americano mais espaçoso. Porque senão vai ficar sempre com um jogo americano. Sempre. Ou uma toalha. Mais uma vez, de forma informal, vocês podem usar o suplá direto à mesa. Faz parte agora da modernidade, mas é uma forma mais contemporânea, né? Podem utilizar. E aí a gente vem aqui com o prato em cima dele. Nunca coloca só o prato de sobremesa, tá? Morro quando eu vejo isso aqui, ó. O suplá, ele é uma base para o prato raso. O prato raso é um prato de apoio para o prato de sobremesa e por aí vai. Os talheres nunca ficam em cima dessa peça, tá, gente? Também morro quando eu vejo isso. Porque tira a função, né? Então, os talheres são sempre na roupa de mesa. Aqui, gente, olha, não caberia nem a colher quase aqui em cima da roupa de mesa. Por isso que ele é pequeno. Por isso ele é pequeno. E aí, se fosse a base, tia Carol? Se fosse a base, ó, aqui, gente, a gente tem uma estampa completamente diferente, tá? É só para ilustrar mesmo o posicionamento para vocês. Se fosse a base para utilizar ela como suplá, olha aqui como fica desproporcional nessa peça.
Nessa peça aqui nem dá. Nem dá. Teria que ser numa toalha, aí vocês poderiam utilizar, ia ficar bacana como um suplá. A diferença é que vocês viram que, como suplá, os talheres não ficam em cima dele. Então, vai ser a mesma coisa quando for a base. Se você quer usar ele como jogo americano, nós vamos vir aqui. Aí pode também. Tirar a peça de baixo, vai colocar ele direto na mesa. Aí, o talher vem em cima dele. Porque aí você tá... Vamos colocar os talheres em cima dele e as taças já não vão ter espaço, tá vendo? Por isso, é uma opção que eu indico mais para mesas de café, porque o prato de sobremesa é menor. Então, assim, para jantar, para almoço, mais na informalidade do lar mesmo. Agora, se você quer receber, fazer passar uma sensação mais elegante, uma mesa mais diferenciada, a minha indicação para vocês é a toalha, é o trilho de mesa, que é uma ótima opção. Tem toalhas lindas, né? Nossa, e quer peça mais prática que uma toalha, gente? É muita praticidade, porque vocês acomodam tudo, sem muita preocupação. A toalha realmente é muito prática, né? E tem gente que tem cada toalha linda, tem muitas toalhas, ainda mais as toalhas mais antigas, né? Tinha cada uma maravilhosa, e eu sei que tem muita gente em casa que tem. Tia Lu, e depois, aqui eu vejo que você, né, decorou a mesa praticamente com coisas que a gente tem em casa. Você tocou num ponto que descreve as minhas mesas, gente. Tia Carol acompanha meu Instagram e você já deve ter percebido um pouco disso nas minhas mesas. Eu gosto sempre de trazer como decoração, gente, algo que é simples. É chique, é bonito, mas é do nosso dia a dia. Aqui, olha o que eu coloquei como centro de mesa para decorar e ao mesmo tempo serve como um belisquete também ali para o seu convidado. Eu utilizei essas flores, que são flores natalinas. Eu comprei também, eu tenho. Elas têm um preço muito bom. Tem um preço muito bom. E olha como assim, 2 vasinhos já nos deram aqui um resultado muito bacana, assim. Já chamou muito atenção, não precisa de muita coisa. A gente nunca faz arranjos altos, tá, gente? Porque senão impede o objetivo da mesa, que é a troca de olhares, de sorrisos, a conversa. Então, arranjos no máximo de 30 centímetros. Eu coloquei aqui como base essas bolachas, a gente chama de bolacha, né? Que são esses troncos de madeira que facilmente você pode pedir aí para os homens da casa providenciar para vocês. É algo assim que está disponível na natureza, né? Só e aqui, polida, uma lixada. Exatamente. Eu utilizei um cachepô para dar um acabamento mais bonito no vaso, para não ficar um vaso direto na mesa, assim, de forma mais grosseira, né? E para complementar, gente, eu trouxe amendoim, nozes, trouxe aqui uva passa, amendoim, nozes, né? Inclusive eu já comi algumas nozes escondido. Poderia ser... Teve uma outra mesa que eu montei, que tá lá no meu Instagram, coloquei frutas cristalizadas, que também tem super a ver agora com o Natal. E vocês poderiam... Eu trouxe aqui a comida para mesa, junto com os arranjos. Mas poderia ser um centro de mesa só de arranjo. Ou se você não quiser pôr o arranjo, vai servir a comida. Só a comida. Só a comida. Tá? Fica a critério, né, de vocês. É o tipo, a gente chama isso de serviço à mesa. Tem serviço franco-americano. Não vou entrar nessas questões agora, porque senão a gente... Nossa, vou pegar o programa todo da Tia Carol. É o que você escolher. E o objetivo é fazer uma mesa com o que você tem, com muito amor, com carinho, para compartilhar. Exatamente. Tornar o simples algo bonito, algo agradável aos olhos. Ao capricho, ao zelo. Eu acho que a palavra é zelo. E que não vai te exigir tanto investimento, sabe?
Então você vai com coisas de supermercado, você consegue fazer uma mesa tão bonita. Inclusive tem tantas coisas lindas hoje, né? Em Sim, supermercado. Exatamente. E se não tá, utiliza o que você tem em casa. Exatamente. O importante é o preparo. E que vocês possam, nesse Natal, nesse Ano Novo, compartilhar a mesa com seus familiares, com seus amigos, mas nunca esquecer do convidado mais importante, que é Jesus, porque nós celebramos essa data especial, celebramos a Ele. Existe uma presença sobrenatural na mesa, tá, gente? Todas as vezes que nós damos graça pelo alimento, nós agradecemos, é como se nós já estivéssemos convidando Jesus para se sentar junto com a gente. Então, tenho certeza que não é só... Às vezes você mora sozinho, tá? E pensando, eu vou colocar a mesa só para mim. Não, existe uma presença sobrenatural ao redor da mesa. Quando você dá graça, quando você convida Ele para estar com você. Sempre faça uma oração, crie disso um hábito antes de qualquer refeição. Nem que seja só você. Faça disso um hábito. Não se esqueça que Ele sempre vai ser o convidado mais importante. Gente, eu também quero desejar, né, assim, um Feliz Natal para vocês, que vocês façam dessa oportunidade, dessa data, um passinho para começar esse hábito tão lindo, né? O Ano Novo tá aí. Vamos trazer esse hábito novo, tá? Amém. E o que a tia Carol falou, com coisas simples, né? Eu também não posso deixar de convidar vocês para entrarem lá no meu Instagram, né, tia Carol? Vai pôr aqui. A Dani vai colocar na mesa com a Lu, tem várias dicas para vocês lá e eu também estou sempre disponível, quem precisa para tirar dúvida, para pedir opinião, contem sempre comigo também, que Deus os abençoe.